Gustavo, tirar boas notas no curso atual de medicina é importante? Ou já que a pessoa entrou na faculdade dela atual, já pensando em transferir, ela pode chutar o balde e só se preocupar com a faculdade de destino que ela sonha estudar? Poxa, excelente pergunta, excelente pergunta. É, vamos eliminar, vamos eliminar da minha resposta aqui a necessidade de aprender, né? Porque quando você estuda pra caramba, a sua tendência é tirar boas notas. É lógico que tem uns professores que são muito malucos, né? A gente estuda pra caramba e o cara faz uma prova extremamente surreal e às vezes o que a gente estudou não condiz com a realidade daquela prova. Mas isso não é o comum. O comum é a gente estudar e a gente ter um retorno ali com uma nota melhor. Então, desconsiderando isso, desconsiderando a necessidade de estudar pra caramba quando a gente decide ser médico, desconsiderando isso, a gente vai considerar só o seu objetivo. Nota versus transferir melhor ou pior. No final da sua pergunta, você fala algo muito interessante. Meu foco só na minha faculdade de destino. Poxa, se você já sabe sua faculdade de destino, você já entende o edital daquela faculdade. O edital daquela faculdade, se for por prova ou se for por nota anterior do Enem, a prova as notas que você vai tirar na sua faculdade, olha só, toda ressalva necessária, porque eu estou analisando só as notas de uma forma fria. Eu acho assim, é um absurdo pensar dessa forma, tá? Com todo respeito. Eu acho um absurdo, eu acho que você tem que pensar em ter boas notas sempre, porque boas notas refletem o seu aprendizado de certa forma. Não é 100%, mas refletem, né? Mas considerando só o objetivo da transferência, ignorando a importância de se estudar e ter boas notas, é, só vai importar nos editais que forem por análise curricular, e a análise curricular ela for pelo coeficiente de rendimento. Então, se a faculdade de destino, você já tem informação, você já passou pela análise de perfil, já sabe que a sua faculdade de destino, ela faz prova, ou solicita a nota anterior do Enem, ou a análise curricular que ela faz, não vai contemplar suas notas, vai contemplar só a similaridade entre carga horária e currículo da sua faculdade, carga horária e currículo da faculdade de destino, você não precisa se preocupar com notas. Não. Então, a sua pergunta ela é muito boa porque ela reforça a necessidade de antecedência e informação. Olha como que é interessante você ter antecedência, você ter uma consultoria informativa que já vai te nortear as faculdades para você saber, inclusive, as suas prioridades durante aquele semestre na sua faculdade, tá? Não sou a favor de suprimir os estudos na faculdade, de maneira alguma. Eu tenho muita certeza de que todos os momentos que eu passei estudando, horas a fio, finais de semana a fio, foram muito importantes na minha formação hoje, inclusive no meu dia a dia como médico, anatomia, fisiologia, farmacologia, sêmio, é, as matérias gerais da pediatria, GO, tudo isso é muito importante, tá? Mas, do ponto de vista frio, do concurso em si, você vai precisar de boas notas apenas se o coeficiente de rendimento ele for critério, tá, na seleção. Se o coeficiente de rendimento ele for critério classificatório. E vamos lá, o FAQ não se importa se você passou com 6 em tudo, tá? O NEMAT não se importa se você passou com 6 em tudo. FURG, todas que eu estou falando públicas, não se importa se você passou com 6, né? Estácio não se importa, Grupo Ânimo não se importa, tá? Universidade contestado, você tem que ter no mínimo 6, ou seja, também não se importa se você tem notas muito elevadas ou mais baixas. Então, na verdade, a universidade contestado tem coeficiente de rendimento, perdão. Essa sim, se for seu objetivo, você tem que ter boas notas, tá? FPS Pernambuco não se importa, o FPR não se importa, o MS não se importa, Unemontes se importa. Então é super importante você ter já antecedência e informação para você, inclusive, planejar a sua vida até o processo de transferência do seu interesse. Vai estudar mais? Vai estudar menos? Vai fazer mais trabalho? Vai levar maçã para o seu professor? Tudo isso aí, esse planejamento, ele vai vir das informações que você vai ter em relação ao seu edital de interesse. E no caso da UFAC em específico, se não atingir o número de candidatos específicos lá para um determinado período, Boa as pergunta. notas na faculdade de origem podem ajudar ou não fazem Excelente. diferença? Felipe aqui puxou uma questão da UFAC, porque eu falei que o FAC não se importa. O FAC não se importa de forma relativa. Se a gente tiver mais de 30 candidatos para cada período da UFAC com documentos deferidos, então vamos lá, o FAC vai abrir agora dia 19 de janeiro. Dia 19 de janeiro, a UFAC vai abrir o seu edital. Não estou chutando, não.
ela já lançou no seu cronograma, no seu calendário acadêmico. Desde esse ano de 2022, ela já lançou que no dia 19 de janeiro ela vai abrir o seu edital de transferência externa. Perfeito? Isso é fato, está no site da UFAC. Então, vamos supor que a UFAC ela abra, por exemplo, 5 vagas para o terceiro, 3 vagas para o quarto, vamos sonhar, né? 5 vagas para o quinto, 6 vagas para o sétimo, e vamos lá. Aí, muita gente fez inscrição, muita gente. Só que a UFAC, ela é muito rigorosa com a documentação. Na UFAC, a sua documentação ela não pode ter mais de 4 meses de emissão. Então, se a gente considerar que no dia 19 de janeiro vai abrir o processo seletivo da UFAC, contando 4 meses anteriores, esse documento ele tem que ser emitido, ele tem que ter sido emitido no máximo, me ajuda aí, Felipe, setembro, é isso? Setembro. Setembro, ele tem que ter sido emitido a partir do dia 19 de setembro. O que isso causa? Indeferimento. Então, vamos supor que para aquele período, para aquele quinto período, que eu falei que tem 5 vagas, se inscreveram 100 pessoas. Mas dessas 100 pessoas, 75 tiveram seus documentos indeferidos. Só tenho 25 candidatos. Quando eu tenho menos de 30 candidatos para um determinado período X da UFAC, nesse momento a UFAC ela não faz prova. Essas 25 pessoas não irão a Rio Branco fazer uma prova. Essas 25 pessoas elas serão avaliadas pelo seu coeficiente de rendimento. E nesse momento, que é uma exceção, um detalhe, né, um adendo, né, dentro desse edital, nesse momento, aí sim suas notas importarão para o UFAC. Agora, se você escreveu, por exemplo, para o terceiro período, de 100 pessoas que enviaram a documentação para o terceiro período, que está aí com 6 vagas, perfeito? Foram deferidos 40 documentos, vamos colocar redondo, foram deferidos 42 documentos, a gente acaba de ter 7 candidatos por vaga para a prova que vai acontecer provavelmente na primeira quinzena de março. Entendeu? Então, o coeficiente de rendimento, ele é importante sim, mas mais importante é você ter o seu foco bem estabelecido. Quais as faculdades do meu interesse? Quais as faculdades que eu pretendo prestar? Então, eu preciso saber para que eu possa fazer meu planejamento aí a médio prazo. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com um amigo que pode gostar dessas informações e se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhuma informação que a gente falar sobre o mundo de transferência e obtenção de novo título.